pouca gente rindo. Eu tô olhando você de frente aqui. Eu tô olhando você de frente e eu tô vendo pouca gente rindo. Quando o pastor Bruno falou, começou a ministrar hoje, eu falava com ele, não sei se foi ontem ou foi uns dias atrás, quinta-feira. Eu olhei para ele no culto, eu falei: pastor, domingo à noite eu vou falar sobre alegria. Aí ele falou, sabe como o pastor Bruno é expressivo, né? Ele falou: pastor, meu Deus, o repertório do Ministério de Música é todo sobre alegria. Há um mover de espírito nessa noite, irmão. Olha, o Senhor falou, Ele disse assim: tudo aquilo que não provém de fé é o quê? Pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Não é assim? Deus chamou você para viver pela fé ou não chamou? Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38 diz a mesma coisa: o meu justo viverá pela fé. Quando nós estamos cantando aqui o ha-ha-ha, o natural, a mente, a carne, ela vai dizer: pra que isso? Ha-ha-ha, pra quê? Sabe o que acontece? A gente muitas vezes entra na igreja com aquela mente que crente tem que ser sério. Crente tem que ser sério. Não, crente que ri não é crente. Crente que ri não está no espírito. Aonde é que você viu isso, irmão? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é nossa força. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A Bíblia também fala em Gálatas capítulo 5 que a alegria é o fruto do Espírito. Quem aqui nasceu de novo? Quero te falar uma coisa: tu já tem alegria. Tu que me acompanha também na internet, tu já tem alegria. Agora eu quero que você, a gente não vai cantar mais a música não, a gente vai só cantar o ha-ha-ha. Vamos lá? Ha-ha-ha, 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 oh, ha-ha-ha, 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 oh, segura. Olha, quando o diabo trouxer um monte de pensamentos sobre a sua mente, dizendo a você isso, aquilo, você é fraco, você é triste, você é isso, você é aquilo, cada coisa que eu disser aqui, você vai dar um ha-ha-ha. Você é doente, agora você vai falar o ha-ha-ha cantando. Você é assim, você é doente, vai ser como? Aí o diabo vai dizer assim: você é liso. Olha a bateria acompanhando. Aí o diabo vem e sopra na sua mente, ele vai dizer assim: você é triste. Aí ele sopra e ele diz assim: ó, eu vou destruir você. Eita, aí ele vem mais uma vez, ele diz assim: eu vou apertar tanto você, vou apertar tanto você, que você vai começar a clamar ao Senhor e não vai chegar. Peraí. Eu vou apertar ao ponto de começar a faltar coisas na sua casa. Sabe, houve um dia aí que a gente teve uma alta do café, não foi? Aí eu vi um bocado de meme na internet, né? Um bocado de meme na internet do café. O café que estava com valor elevado e tal. Aí o diabo vai soprar e vai dizer assim: nem o café tu vai conseguir comprar.
Aleluia! Sabe por quê? Alegria do Senhor. Oh, glória a Deus! Alegria! Eita, papai! Cura! Alegria! Oh! Olha a letra! Olha a letra! Sobrenatural! Olha, irmão! Mais do que nunca o diabo quer manter você no natural. Ele quer fazer os seus olhos enxergarem o que o natural está dizendo para você. Ele quer fazer você olhar para as coisas naturais, para o seu corpo, muitas vezes, que pode estar com alguma deficiência, alguma doença. Mas, irmão, ó, você não é somente um ser natural. A minha Bíblia diz que você é um ser espiritual. Porque eu me lembro quando Jesus falou com a mulher samaritana, e ele disse assim, ó: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que adorar o Pai em espírito e em verdade? Porque nós recebemos o Espírito novo. Olha, se você entregou a sua vida a Cristo, você pode levantar a sua mão hoje à noite sem medo, irmão. Oh, aleluia! Sabe por quê? Porque o Senhor comprou você. Olha, é tão poderoso isso que você nem é de você mesmo. Aí eu fui lá e eu comprei esse livro do Pastor Bud. A minha meditação hoje à noite vai ser baseada completamente nele. Você lê esse livro aqui em 1 hora, mais ou menos, dependendo da sua leitura, meia hora, 1h30. Irmão, vou te falar uma coisa: o de Deus funciona. A alegria do Senhor é a sua força, irmão. E eu não sei se você está alegre hoje, mas eu quero dizer a você: se alegre. Ô pastor, eu não tenho motivo nenhum para me alegrar. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se você não acredita que a alegria pode resolver os seus problemas, a tristeza é muito pior. Eu estava meditando e eu falei na semana passada. Eu disse assim: nos domingos à noite, agora em abril, vou falar sobre finanças. Eu falei isso. Enquanto eu estava meditando, aí o Senhor soprou no meu coração. Sabe o que Ele soprou? Ele soprou assim: alegria. Aí eu falei: como assim alegria, Senhor? Aí Ele falou assim: enquanto você ri, enquanto você se alegra, você abre espaço para a minha palavra se manifestar na sua vida. Enquanto você está cumprindo os princípios, colocando a palavra em prática. Eu me lembro, irmão, quando a palavra do Senhor diz que o Senhor nunca viu o justo, nem a sua descendência mendigar um pão. Oh, nunca viu. Ele nunca viu, querido. Oh, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe, muitas vezes o inimigo está pintando um quadro de perdedor diante de você. Não. Você não é perdedor. A minha Bíblia diz, não sei a tua, eu sei que a tua diz também, mas a minha Bíblia diz que você já é mais do que vencedor. Olha para alguém do seu lado, coloca o dedo assim. Não é aquele dedo que você vai, como é que chama? Desdenhar, não. É o dedo que você vai apontar e você vai declarar, vai dizer assim: você é mais do que vencedor. Agora olha para ele ou para ela e diz assim: eu quero ver o seu ha-ha-ha. Oh, ha-ha-ha. Oh, ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Obrigado, Pai. Nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, porque a alegria do Senhor é nossa força. Porque o Senhor já nos ungiu com óleo de alegria, Pai. Oh, obrigado. Obrigado, Senhor. Porque tudo que diz respeito a essa vida, Pai, e a nossa comunhão com o Senhor já providenciou. Hoje é uma noite de ceia, e nós queremos nessa noite celebrar o que o Senhor fez por nós, por meio de Cristo Jesus.
Cristo Jesus é a nossa porta, Pai. Entramos por eles, Pai, por Ele, Pai. E nós vivemos a Tua vida hoje, Senhor. Temos motivo de sobra para nos alegrar, Pai, porque a Tua chama de vida está dentro de nós. Muito obrigado. Como nós somos gratos ao Senhor nessa noite. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai, para a gente ouvir a Tua palavra e colocar ela em prática. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Você pode se sentar. Amém. Obrigado, irmãos. Eu vou precisar de vocês. Eu acho que antes da ceia. Vamos lá. Eita, Deus bom. Diga assim: Deus bom. Como eu falava para você, eu estava orando ao Senhor e essa semana eu me enchi mesmo de ministrações sobre alegria e de conteúdo sobre alegria. Amém? E eu estava lembrando, eu assumi essa igreja na virada para 2015. Um ano depois, o Ministério Verbo da Vida me liga. Renato, a pessoa de Renato, liga para mim. E ele coloca uma outra igreja debaixo da minha responsabilidade. Estava com um ano só que eu havia assumido essa igreja. Ô Sam, pode tirar esse retorno aqui. Pode retirar esse retorno aqui. Um ano só que eu tinha assumido a igreja. E eu peguei a igreja da praia. Debaixo de uma responsabilidade muito grande. Eu peguei aquela igreja. Uma igreja que vinha funcionando, vinha fluindo. Mas quando eu assumi a igreja, irmão, você sabe, né, que mudança de pastor, transição de pastor, muitas pessoas saem, outras ficam. E uma das coisas que nós começamos a viver naquela igreja foi dificuldade financeira. Eu me lembro que uma das saídas que nós encontramos naquele momento imediato foi mudar a igreja de lugar. E assim eu fiz. Comecei a procurar prédios naquela região ali, na parte baixa da cidade, porque era a igreja da praia. E não encontrava prédios em lugar nenhum. Até que um momento Deus trouxe um lugar ao meu coração. E eu peguei Maísa, não sei se foi mais alguém. Eu dirigi até aquele lugar onde Deus havia me mostrado. E quando eu cheguei lá, eu encontrei o lugar completamente fechado. Esse lugar havia sido um bar, mas também havia sido uma igreja. E não havia placa, não havia nada. E eu me lembro que eu desci do carro e eu olhei para aquele lugar e havia uma nota no meu coração: o lugar é aqui. E eu comecei a orar. Eu disse, eu chamei as pessoas que estavam comigo, eu disse, vamos impor as mãos aqui na porta, porque nós vamos orar, e o dono desse lugar vai se manifestar, e esse lugar nós vamos alugar, esse lugar é nosso. E a gente pegou e colocou as mãos na porta, irmão, era noite, depois do culto, uma quinta-feira, me lembro que era bem tarde, e nós começamos a orar. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que esse lugar aqui é nosso, nós queremos declarar que esse lugar aqui é nosso, nós vamos estar aqui, a nossa igreja vai vir para cá. E quando nós terminamos de orar, nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, não tinha ninguém na rua, não tinha uma placa, não sabia como eu ia entrar em contato com aquele homem. De uma hora para outra, surge uma mulher na rua. E ela vem em nossa direção, e ela fala assim, vocês vão alugar esse lugar? Aí eu disse, nós queremos esse lugar. Ela disse, eu tenho o telefone do dono. Não, como é que essa mulher sabia que a gente queria alugar o lugar? Como é que essa mulher, irmão, do nada ela surge? Eu até hoje acredito que aquela mulher ela era um anjo do Senhor que foi enviada. E aí eu me lembro, queridos, escute o que eu vou lhe falar, mas a minha testemunha. Eu me lembro que aquela mulher, ela foi na frente do prédio. Na frente do prédio tinha uma porta e nas laterais assim tinha como se fosse um jardim, mas não tinha planta, não tinha nada, só tinha terra. Aquela mulher colocou a mão dentro daquele lugar ali. Quando ela tirou o papel que estava o nome, aluga-se o telefone do dono do lugar. E queridos, quando a gente viu, né, aquele acontecimento, antes daquilo ali eu me lembro que a gente já tinha se alegrado no Senhor, porque sabíamos que depois que nós havíamos orado, Deus iria entrar com providência com relação à nossa oração. Irmãos, eu não vou negar para você, eu tenho algumas experiências que eu vivi no Senhor de situações inusitadas assim. Eu vou contar mais uma para você antes de entrar no conteúdo. Eu me lembro que quando eu me converti, acho que uns 2 anos depois de crente, eu me lembro que a igreja que eu frequentava tinha um encontro com Deus. E eu já havia feito encontro com Deus,
e naquela oportunidade eu iria servir no encontro com Deus. E quando nós chegamos naquele lugar onde o encontro com Deus iria acontecer, eu me lembro que a gente começou a descarregar o carro, e quando nós estávamos lá diante da porta, que nós íamos abrir a porta para entrar naquele lugar, um cachorro veio, irmão, começou a latir, cachorro bem bravo mesmo, os dentes de fora. E aí nós fechamos a porta de novo, e a pergunta veio, né? Porque o dono não estava naquele lugar, ele entregou a chave a gente, para a gente ir para aquele lugar, entrar e trabalhar ali para fazer o nosso encontro. E aí eu me lembro, irmão, que nós começamos a perceber, né, que não tinha condições de entrar, e logo a alegria foi embora. Aquela força, aquele ímpeto, a gente estar naquele lugar, foi embora. E eu fui tomado naquele momento, eu me lembro que eu disse assim, vamos orar, nós vamos orar, Deus já fechou a boca do leão, Deus vai fechar a boca desse cachorro e nós vamos entrar. E aí, irmão, pegamos na mão. Eu me lembro quando as pessoas estavam no nosso meio, falou assim, ó, se você tiver a ideia, você que vai orar. Eu digo, tá bom, eu oro. Oh, menos de 2 anos de crente. E nós pegamos a mão do outro ali, comecei a orar, em nome de Jesus, eu declaro agora, Deus fechando a boca desse cachorro. Depois que nós terminamos de orar, se alegramos ali, mas o próximo passo era entrar naquele lugar. E um olhando para o outro e diz aí, e aí, quem é que vai entrar? Aí eu lembro que eu falei assim, eu vou. Novo convertido, irmão. Eu vou. Aí eu lembro, irmão, que Deus me deu uma instrução. A instrução foi, quando você entrar, entre e feche a porta. Por quê? Depois que você fecha a porta, não tem mais como voltar, né? Aí eu me lembro, irmão, que eu fui lá, eu abri a porta. Quando eu abri a porta, eu puxei, eu entrei, fechei a porta, e a primeira coisa que eu fiz foi procurar o cachorro. E eu vi que o cachorro não estava mais à vista. E eu comecei a ir em direção que eu achava que era o lugar, que era o canil, e de fato era. Quando eu fui chegando, irmão, o cachorro estava sentado dentro do canil, era deitado dentro do canil. Agora, irmão, como tu sabe, né? Que um animal que não conhece uma pessoa dentro de um ambiente como esse, a primeira coisa que ele faria, se fosse numa situação normal, era partir para atacar, não é assim? Mas, irmão, eu estava debaixo de uma convicção e de uma ousadia tão grande, que quando eu vi que o cachorro não vinha em minha direção, eu estufei os peitos, fui lá, irmão, eu olhei para o cachorro, eu fechei a porta do canil, e nós entramos naquele lugar, fizemos o encontro, irmão, e eu tenho esse testemunho para contar para você hoje. Sabe por quê? Porque, irmão, quando a gente se move em ousadia em Deus, nada vai roubar a nossa alegria. Aleluia! Diga assim, nada vai roubar a minha alegria. Oh, aleluia! Sabe, quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele fala sobre alguns pontos com relação à manifestação do Espírito. Lá em Gálatas ele fala sobre você viver no Espírito, sobre você andar no Espírito, sobre você ser guiado pelo Espírito. E hoje eu quero falar um pouco sobre andar no Espírito. Porque eu acredito, irmão, que quando nós falamos sobre alegria, sobre o ha-ha-ha, nós que somos cristãos, que entregamos nossa vida a Cristo, né, que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos a alegria do Espírito dentro de nós. A alegria do Senhor é a nossa força. O ímpio não pode proclamar essa palavra com força, mas nós podemos, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos a palavra, nós temos a unção, nós temos o poder de Deus ao nosso favor e nada pode nos parar. Amém? Mas veja o que diz aqui em Gálatas capítulo 5, eu quero que você abra comigo aqui. Aleluia. Gálatas capítulo 5, no verso 16. Vamos lá, eu tenho um desafio hoje aqui, tá? Que desafio é esse, pastor? Honrar a minha palavra, que eu dei na semana passada, falar sobre finanças. Honrar a Santa Ceia, né? Conectar a palavra hoje com a Santa Ceia e falar sobre essa nota que eu recebi do Senhor, que é falar sobre alegria. Amém? Vamos lá. Livro de Gálatas, capítulo 5, e no verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja, o versículo 16, Paulo dá uma recomendação. Na verdade, Paulo nos dá uma ordem. A ordem imperativa, o imperativo é: andai
em espírito. Diga assim, andar em espírito. Mas logo depois, Paulo traz uma revelação sobre uma luta que todo cristão vive no seu dia a dia. Entenda, você não está mais lutando com o diabo, porque a Bíblia diz que o diabo é um inimigo derrotado. Jesus já lutou contra ele, já venceu ele, e a Bíblia diz que essa vitória que ele venceu, nós já temos. A vitória que ele venceu já é nossa. Amém? A palavra do Senhor diz que nós já estamos triunfando com ele. O que significa dizer isso, irmão? Significa dizer que nós estamos assentados com Cristo em um lugar de autoridade, em um lugar onde nós temos o poder de comando, o poder de manifestar a autoridade, de manifestar o poder de Deus nessa terra. Então, o lugar que você está hoje não é um lugar abaixo do diabo, é um lugar acima do diabo. Porque a mesma Bíblia também fala que ele nos transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Lá em Efésios capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que nós somos a igreja. E que a essa mesma igreja, ele constituiu como herdeiro de tudo, acima de todas as coisas. Então nós como cristãos, como filhos de Deus, nós estamos acima de todo e qualquer poder que o diabo possa querer mencionar ou se referir a nosso respeito. Agora, eu quero que você entenda o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele fala sobre uma luta entre espírito e carne. Ele diz assim, versículo 17: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que significa dizer isso, irmão? Nós já aprendemos no mês passado, já ensinamos sobre isso. Nós somos um ser em 3 dimensões, somos o espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Precisamos andar, irmão, e aprender a andar na dimensão do espírito. O que significa dizer isso, pastor? Eu vou explicar daqui a pouco, tá? Mas eu quero que você entenda que Deus nos chama nesse tempo a andar não por aquilo que a carne diz, por aquilo que os pensamentos estão apontando, mas por aquilo que o nosso homem interior está nos apontando. Porque tem muitas coisas que estão contra você agora mesmo. A realidade que você está vivendo está contra você em alguns aspectos. A sua vida pode ser que alguma área dela esteja de cabeça para baixo. O seu corpo, em algum momento, pode dar alguns traços que você não é mais aquela pessoa tão jovem assim. Algumas doenças começaram a se manifestar. Eu mesmo, há um tempo atrás, fui diagnosticado com artrite reumatoide. O que é isso? Não sei o que é não, irmão, mas é um negócio que causa uma dor tão grande no mundo e deixa o dedo troncho. Aí a médica falou para mim, isso aqui não tem cura e se prepare, viu? Porque quando começa num dedo, vai logo para os outros. Olha que coisa, irmão. Aí eu coloco aquela velha mão, né, na minha boca e eu falo, tá repreendido em nome de Jesus. Quem quiser que receba. Quem quer artrite reumatoide aqui, levanta a sua mão. Oh, aleluia. E irmão, eu não conseguia mexer o dedo. Passei um tempo tomando uma medicação e eu veio uma nota no meu coração. Isso aqui veio no meu coração e aqui foi comigo, tá? A Bíblia diz, aquele que tem fé tenha para si mesmo. Não vá na minha fé, vá na sua fé. Mas a palavra que veio ao meu coração é, a partir de agora, você não precisa mais tomar esse remédio. E eu passei ainda alguns dias tomando remédio, depois eu deixei de tomar. Já estou há mais de 1 ano sem tomar o remédio, irmão, e as coisas continuam do mesmo jeito. Não do jeito que estavam, com dor, amém, sem conseguir mover o dedo, sem conseguir nem pegar. Alguém pegava no meu dedo assim, logo doía. Minha mulher muitas vezes pegava na minha mão, eu mudava logo de lado, porque quando ela pegava nessa mão de cá, doía a minha mão. Não dói mais, sabe por quê? Porque Ele me curou. Diga assim, Ele me curou. Mas vamos lá. Se você tem fé para continuar tomando remédio, continua tomando remédio. Eu não estou pregando nem ensinando aqui sobre deixar de tomar remédio. Estou falando sobre uma experiência minha. Amém, irmão? Aleluia. Mas vamos lá. Eu percebo aqui algo, irmão. Ele fala sobre uma luta entre espírito e carne. Deixa eu fazer alguns trocadilhos aqui. A alegria está no espírito ou está na carne? Sabe por que você tem dúvida? Porque a forma como você ri é através da sua boca. Não é não? A expressão do riso é na boca. E a boca está no corpo ou na carne, né? E muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre esse assunto porque quando elas estão felizes, se sentem felizes, elas começam a rir. Mas quando elas não estão felizes, elas não conseguem rir. Por quê? Porque afinal de contas não há motivo para o riso.
Mas eu quero ensinar você hoje à noite, irmão, que o riso não depende da sua condição. O riso não depende da situação que você está. O riso não depende se você está com o bolso cheio de dinheiro ou sem dinheiro nenhum. O riso não depende se você está curado ou doente. O riso, irmão, é um fruto do Espírito. E como fruto do Espírito, você pode manifestar ele pela sua fé. Agora eu quero que você perceba aqui. A Bíblia fala no verso 17. Ele diz assim, ó, coloca mais uma vez aí, pessoal. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Versículo 18, ele diz assim, ó: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Versículo 24, ele diz assim, ó: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Agora ficou fácil. Então veja que no versículo 24, Paulo está falando que na minha carne estão as paixões e estão as concupiscências. A minha carne, na verdade, ela quer se opor à palavra. Tudo que está na carne se opõe a Deus, se opõe à palavra. Pode ver que os desejos que você sente são desejos carnais. Eles podem ser desenvolvidos na mente, mas é a sua carne que clama, é o seu corpo que clama. Então quando a Bíblia fala, ele fala aqui no versículo 25, mais uma vez aqui, 24, diz assim, ó: e os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Veja, quem aqui é de Cristo? A Bíblia diz que se você é de Cristo, você já crucificou a sua carne. Então, se Paulo fala naquele verso anterior que a gente deve andar no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne, no verso seguinte ele fala que quem está em Cristo já não anda mais na carne, sim no Espírito. E aí vem o verso seguinte, aí ele fala assim no verso 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que é viver no Espírito e andar no Espírito? Veja que o apóstolo Paulo, no primeiro ponto, versículo, ele fala: se vivemos no Espírito. O que é viver no Espírito, irmão? Todos nós aqui que entregamos nossa vida a Cristo, passamos a viver uma vida no Espírito. Viver no Espírito significa viver na vida do Espírito. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Está lá no livro de Efésios, capítulo 2, e no versículo 1. Coloca aí, pessoal, Efésios 2, 1. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Veja, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ora, se ele deu vida enquanto eu estava morto, se fisicamente eu estava vivo, então quando Paulo diz, ele me deu vida, então não podia estar falando sobre o corpo. Paulo aqui está falando sobre o Espírito. Quando Deus me deu vida, ele me deu vida no meu espírito. É por isso que Cristo falou, né, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A condição que você está hoje, irmão, é condição de salvo. É condição onde seu espírito foi recriado. A condição que você está hoje, irmão, é uma condição que você está como filho de Deus, que você está assentado com Cristo. Veja, a Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo. Então a condição que eu estou hoje, irmão, espiritualmente falando, é uma condição de abençoado. Diga amém? Aleluia. Agora, eu quero que você entenda um ponto aqui, dentro desse contexto aqui. Quando a Bíblia fala sobre andar em espírito, a Bíblia não está falando que nós vamos viver uma vida flutuando, não. A palavra de Deus não está falando que nós vamos sair de nosso corpo e viver uma vida por aí, orando outras línguas toda hora, falando com as pessoas orando em línguas, flutuando. Não estou falando sobre isso não, querido. O crente, irmão, é um ser natural também. Agora, eu quero que você perceba um ponto importante dentro desse contexto aqui, queridos. É que quando a Bíblia fala sobre andar no Espírito, ela está falando sobre andar de acordo com a unção de Deus que está dentro de você. Porque não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que você foi ungido. Há um poder que opera dentro de você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus opera em você, sabia disso? Veja, por exemplo, o que a Bíblia fala em Efésios 1,15. Vimos sobre isso semana passada. Efésios 1,15, abra aí, pessoal. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, continua. Não certa, graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, continua. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Vai lá, versículo seguinte.
Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Versículo seguinte: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Veja, a Bíblia fala que há um poder que está operando em você agora mesmo. Esse poder, ele opera por dentro. Esse poder, ele frutifica por dentro. Esse poder, irmão, ele está conduzindo você dentro da vida de Deus, para você viver nessa terra uma vida extraordinária, uma vida gloriosa. Porque o crente, irmão, não foi chamado para viver uma vida medíocre. O crente foi chamado para viver o melhor de Deus nessa terra. E o que significa dizer isso, pastor? Significa dizer que o crente foi chamado, irmão, para viver uma vida na palavra. O que é viver na palavra? Viver na palavra é andar no Espírito. Andar no Espírito é andar na palavra. Lembra quando Jesus Cristo foi tentado lá em Mateus 4 e Lucas 4? Se você olhar para Mateus 4 e Lucas 4, quando ele foi tentado, a palavra do Senhor diz que ele foi tentado e ele respondeu o diabo com a palavra. Então, para qualquer tentação que Jesus sofre, que ele é influenciado, ele responde o diabo com a palavra. É essa condição que Deus nos chama para viver. Cada situação que se levanta, você vai enfrentar essa situação com a palavra. E o que a palavra diz? O que a palavra orienta você? Aleluia! Andar no Espírito, irmão, é obedecer o que a Bíblia ensina. Andar no Espírito também significa, queridos, que é ser guiado pelo meu coração, é ser guiado pelo homem interior. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando é que eu estou andando no Espírito, pastor? Quando eu estou andando na palavra. Quando eu estou andando não segundo a vontade dos meus pensamentos, não segundo a vontade da minha carne, mas segundo a vontade do meu coração. E quando é que eu sei, pastor, que eu estou andando segundo a vontade do meu coração? É fácil responder. Seu coração nunca vai pender para a carne. Seu coração sempre vai apontar para Deus. Seu coração sempre vai lembrar você da palavra. É aquele momento que você está passando por uma adversidade e surge dentro de você uma palavra que diz: o Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. É uma palavra que diz assim: a Bíblia diz que eu sou curado e sarado pelas pisaduras de Jesus. É isso, irmão. É andar pelo Espírito, é andar pela palavra. Cada situação na vida que nós vamos viver, irmão, já há uma resposta de Deus na palavra. Agora você pode perguntar: ô pastor, o que tem isso a ver com a alegria? Tem tudo a ver. Porque um homem e uma mulher que vive uma vida na palavra, ele vai viver uma vida em comunhão com Deus. Olha, irmão, a palavra do Senhor diz que na presença do Senhor existe o quê? Plenitude de... Ora, vamos lá. Na presença do Senhor há o quê? Plenitude de alegria. Então, se acontece um dia que eu estou triste, aí eu lhe pergunto: tristeza é resultado de quem está na presença ou de quem está aparentemente fora da presença? Não quero julgar ninguém não aqui, irmão. Mas a Bíblia diz que é na presença onde há plenitude. E eu vou te ensinar algo aqui, irmão. Todos nós estamos diariamente na presença. Ah, pastor, eu entro na presença quando eu oro. Não, e você sai quando não ora, é? Não, irmão. A Bíblia diz que o Senhor está dentro de você. Jesus Cristo mesmo disse: eu jamais abandonarei você. Eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito da verdade. O Espírito Santo habita dentro da gente, irmão. E o Espírito Santo também é Deus. É por isso que um crente não pode ver uma vida triste, queridos. Por quê, pastor? Vamos lá. Olha o que o Senhor fala, por exemplo, aqui em Gálatas 5. Abra comigo aqui. Livro de Gálatas, capítulo 5, ou carta aos Gálatas, capítulo 5, e no verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Veja, Paulo está falando que essas obras aqui são da carne. Eu comecei o culto falando que há uma briga, há uma milícia entre o Espírito e a carne. Por quê? Porque a carne da gente, irmão, quer praticar essas coisas aqui.
Não todas, muitas vezes, mas algumas sim. Vou ler de novo aqui, ó. As obras da carne são conhecidas e são prostituição. O que é prostituição? Sexo fora do casamento. Aí ele continua aqui, impureza. O que é impureza? Pensamentos impuros muitas vezes, atitudes impuras muitas vezes, pensamentos sexuais errados. Veja o que ele está falando aqui, ó. Lascívia, não vou explicar tudo aqui, idolatria, feitiçarias, inimizade. Veja, quantos crentes, irmão, na igreja vivem inimizades. Tem inimizade na igreja e lá fora também. O que é isso? Obra da carne. Um crente que está andando na carne, essas obras nunca vão produzir alegria, elas vão produzir a tristeza. Aí ele continua aqui, ó. Feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Mas ele fala no versículo seguinte aqui, ó. Versículo 22, ele é assim, ó. Mas o fruto do Espírito é. Aí ele fala, amor. Depois ele diz o quê? Alegria. Amor, alegria. Veja, irmão. Veja como a Bíblia está conectada. Ela fala sobre o fruto do Espírito. O que é um fruto? O dicionário Vine diz que fruto é uma evidência física ou visível de um poder que opera por dentro. O que significa dizer isso? Por exemplo, quando você vai diante de uma jaqueira, por exemplo, de uma mangueira, né? A manga, o fruto manga, é uma evidência visível, é uma evidência física de um poder que está operando dentro da mangueira. Não é assim que funciona? Não é assim? Lá em casa, na região que eu moro ali, tem alguns pés de jaca. Vixe, tem jaca mole, jaca dura. Eita, meu irmão, que maravilha, viu? Que bênção, amém? Que bênção é poder subir num pé como aquele, tirar, cortar aquela jaca, chegar em casa, partir ela toda novinha, cheirosa. Aleluia. Mas a jaca, o fruto, é uma evidência visível de um poder que está operando dentro do pé de jaca. Entenderam isso aqui? Vamos lá, ele fala assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor. Aí vou passar o amor e vou pular para alegria. Alegria é um fruto do Espírito. O que significa dizer o quê? Que a alegria é um poder visível, é uma evidência visível de um poder que já está operando por dentro. Aleluia. Quantos aqui conseguem ver uma pessoa alegre? Por quê? Porque a primeira expressão da alegria vem para onde? Para o rosto. O rosto denuncia se você está alegre ou triste. Aleluia. Mas a Bíblia diz que a alegria, ela não é uma expressão facial. A alegria não é uma expressão por conta de uma piada que a gente ouviu. A Bíblia diz que a alegria é um fruto do Espírito. Ou seja, todos nós aqui já estamos capacitados a frutificar. Você lembra lá em João capítulo 15, quando Jesus falou sobre frutificação? Ele disse que o ramo que está conectado com ele não dá fruto, ele faz o quê? Corta, né? Mas aquele que dá fruto, ele vai lá e poda. Para quê? Para que dê ainda muito mais fruto. Todos nós aqui, irmãos, somos o ramo que fomos conectados, enxertados na videira. Todos nós aqui estamos capacitados a frutificar. E um desses frutos é o quê? Alegria. Então, irmão, quando você está rindo, você pode rir natural, pode rir na carne, pode, mas também pode rir no espírito. Quando é a hora que eu rio no espírito, pastor? É na hora da pressão. Essa risada ali não é uma onda. É na hora, irmão, que a moinha está passando e as coisas estão difíceis. Mas há uma palavra dentro de você, irmão, que levanta você por dentro. Oh, aleluia! Aleluia! Mas também pode ser no momento em que você está num culto como esse e vem um pregador para dizer assim, você já é alegre. Aí você começa a rir somente com o lado da boca, né? Oh, aleluia. Mas vamos lá. Eu vou explicar isso aqui para você, tá? Quando a Bíblia fala sobre esse poder invisível, toda vez que a palavra de Deus fala sobre poder na Bíblia é dunamis, tá?
Todos nós temos esse poder dentro da gente, o poder de rir. Veja que quando a Bíblia fala, coloca mais uma vez aí, pessoal. Quando a Bíblia fala sobre fruto, né? Dentre os frutos do Espírito, a fé também é um dos frutos do Espírito. Fé ou fidelidade é um fruto do Espírito. Bondade é um fruto do Espírito. Benignidade é um fruto do Espírito. Longanimidade é um fruto do Espírito. Paz é um fruto do Espírito. O que significa dizer isso, pastor? Significa dizer que como crente, eu já estou habilitado a andar em cada um desses frutos aqui. Vou melhorar essa expressão. Eu já estou habilitado a andar em cada uma dessas ramificações do fruto. Aleluia. Por quê? Porque para onde eu vou, o externo não pode me influenciar. Jesus não deixava o externo influenciar ele. Sabia disso, irmão? Ele chegava em um meio onde havia uma multidão de incrédulos. O que ele fazia? Ele se mantinha na posição. Ele chegava no meio onde havia muitos fariseus que queriam matá-lo. O que ele fazia? Permanecia na posição. Ele foi levado em Mateus 4 e Lucas 4 para o lugar onde ele foi tentado no deserto. O que ele fazia? Permanecia na posição. Então não era o lugar onde ele estava, era quem ele era o que ele carregava. Irmão, um crente que é influenciado pelo lugar onde está é um crente camaleão. Os lugares não podem influenciar você. É você que tem que influenciar os lugares, irmão. É por isso que no dia que você está liso, sem dinheiro, você não pode deixar que a tristeza venha até você. Por quê? Porque a Bíblia diz que você é alegre. Porque a Bíblia diz que você é provido. Aleluia. A Bíblia fala, irmão, que você já tem tudo aquilo que Deus providenciou para você. Já é seu. Então eu não posso viver uma vida alheia à vontade de Deus. Não posso. Então quando eu olho para cá nesse contexto, queridos, eu percebo algo aqui, ó. A alegria é tão importante. Veja o que diz aqui em Provérbios 15, 13. Abra comigo a sua Bíblia, irmão. Provérbios 15, 13. Diz assim a palavra do Senhor: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Veja que até mesmo pessoas, irmão, que se acham feias, elas podem se tornar mais bonitas se começarem a rir. Porque isso é bíblico, amém? Eu conheço uma pessoa da minha família, irmão, não vou falar nem quem é, mas da minha família, não tem como você saber quem é não, amém? Ela não gosta de tirar foto. Está lá a gente reunido, muitas vezes, vamos tirar uma foto. Ela disse, não, eu não, aí corre. Por quê? Não sei, uma vez eu estava conversando com ela, né? E a gente estava falando sobre feiura. Amém? Aí ela tinha mania de olhar para mim e dizer assim, mas tu é feio, viu? Aí eu sempre respondia assim, sabe por quê? É porque eu não cortei o cabelo. Eu nunca deixava que aquela palavra me influenciasse. Mas hoje eu gosto de foto, quem não gosta é ela. Então se tem alguém aqui no nosso meio que não gosta de foto porque se acha feio, é porque está rindo pouco. Porque a minha Bíblia diz, o coração alegre aformoseia o rosto. Que tal você ficar mais bonito hoje, dando um sorriso, querido? Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa, quem escreveu isso aqui não fui eu não, quem escreveu isso aqui foi Deus que escreveu. O coração alegre aformoseia o rosto. Sabe quando a Bíblia fala de coração? O coração é o espírito do homem, é o homem interior, é o homem espiritual. Lembra que eu falei que está tudo conectado? Lembra que eu falei lá que o fruto do Espírito é amor, alegria? Aqui fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Você não precisa esperar as notícias virem para se alegrar. Sabe por quê? Porque você já é alegre. Você já é alegre. Por que, pastor, eu sou alegre? Porque a Bíblia diz que você já foi recriado. Você já é alegre. A alegria de Deus já está dentro de você. Veja aqui um exemplo, o que a Bíblia fala sobre Deus aqui em Salmos, capítulo 2 e no verso 4. Veja aqui, ó. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 2, 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Veja, por exemplo, Salmo capítulo 16 e no verso 8. Salmo 16, 8, diz assim, ó. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Versículo 11.
Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aleluia. Irmão, se nós já estamos na presença do Senhor, e a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, o que eu tenho que fazer? Rir. Vou dar um exemplo para você aqui, tá? Estamos hoje no momento da ceia. Vou descer aqui. Na ceia aqui, ó. O que nós temos aqui? Nós temos um banquete. É ou não é? Um banquete. Um banquete onde há pão e vinho. Sempre, escuta o que eu vou lhe falar aqui. Sempre onde há pão e vinho, há aliança. Porque quando a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 14, quando Melquisedeque se apresenta diante de Abraão, Melquisedeque era sinal de aliança. E o que ele traz? A Bíblia diz que ele traz pão e vinho. Aliança. Melquisedeque se apresenta como símbolo de aliança, propõe a Abraão pão e vinho. Pão e vinho também é sinal de comunhão. Por quê? Porque pão se come, vinho se toma. Então, a gente pode até comer pão e vinho em pé, mas quando nós estamos diante de uma mesa, na mesa nos assentamos. A Bíblia diz que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Seu inimigo hoje é a tristeza. Seu inimigo hoje é a falta. Seu inimigo hoje pode ser aquela conta bancária que não está saindo do negativo, do vermelho. Seu inimigo hoje pode ser uma doença. Seu inimigo hoje pode ser, irmão, qualquer situação que tenha se levantado entre você e o Senhor. Seu inimigo hoje pode estar roubando a sua alegria, roubando a sua paz. Mas eu quero dizer a você, que tal a gente se assentar hoje na presença do Senhor, onde Ele nos propõe um banquete diante dos nossos inimigos? Aleluia! Seu inimigo hoje pode ser um acontecimento nos últimos dias que roubou a sua paz, que tirou a sua alegria. Seu inimigo hoje, irmão, pode ser uma ameaça que o diabo colocou diante de você, que vai destruir você, destruir a sua casa, destruir a sua família. Mas que tal hoje se assentar na mesa da alegria? Aleluia! Porque eu vou te garantir uma coisa, com a tristeza você não vai conseguir resolver nada. Agora, a minha Bíblia diz que a alegria resolve. Coloca o Salmo mais uma vez aí, que nós acabamos de ler, pessoal. Coloca aí o Salmo. Olha o que ele fala. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. O que significa dizer isso, irmão? Significa dizer que se nós temos o entendimento que estamos na presença do Senhor, tristeza não pode fazer parte do nosso dia a dia. Ah, pastor, mas eu sou aquele tipo de crente que só crê que eu estou na presença do Senhor quando eu estou orando. Pois então, irmão, você pode orar agora mesmo. Você não precisa ir para casa para orar, não. Você também não precisa vir para a igreja para poder orar, não. Você pode orar em qualquer lugar onde você estiver. Qualquer lugar onde você estiver. Porque quando a Bíblia fala, irmão, sobre esse tempo que nós estamos vivendo aqui, a oração, a adoração, não é algo que a gente faz no monte A, no monte B, na igreja A, na igreja B. Não, irmão. Nós temos liberdade para orar ao Senhor, louvar a Ele, nos alegrar na presença dEle, em qualquer lugar onde a gente estiver. Ah, você não entendeu isso não. Aleluia, oh aleluia. Qualquer lugar onde a gente estiver. Ixi, meu Deus do céu. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. E tome Bíblia, amém? Olha o que diz aqui, ó. Provérbios capítulo 15. Sabe que tem crente que gosta de tristeza? Tem crente que gosta de tristeza, né? Mas eu vou te falar, irmão, nós não somos esse crente que gosta de tristeza, não. Provérbios 15:15 diz assim, ó. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Mais uma vez a Bíblia menciona que a alegria vem de onde? Do coração. A alegria não vem da mente. A alegria da mente é o tipo de alegria que você se alegra quando escuta uma piada. A alegria da mente é o tipo de alegria quando você está assistindo um filme e tem uma cena cômica. Essa é a alegria da mente.
Essa alegria, ela vai passar na hora que a cena for embora, na hora do filme acabar. Mas, irmão, a alegria do coração é essa, está diante de você continuamente. Eu pergunto a você, alguém aqui saiu de casa e esqueceu o coração lá? Não, né? Você não trouxe, não foi? Olha, irmão, quando a Bíblia fala sobre coração, coração é algo tão conectado, tão intrínseco no homem, tão inseparável do homem. Então pense comigo. Se coração é inseparável, alegria também. Se coração é inseparável, alegria também. Então eu não preciso que alguém me provoque para poder me alegrar. Eu posso me alegrar em qualquer momento. E como é que eu me alegro, pastor? Fazendo assim, ó. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Diga assim, ha, ha, ha. Ha, 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 vá. Ha, ha, ha. Oxe, pastor, que coisa é essa? Ha, 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 que coisa sem sentido. Sabe, irmão, muitas vezes vai começar sem sentido. E de uma hora para outra se manifesta o riso. 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 Como é que faz, pastor? Pela fé. Sabe quando o Senhor fala com Isaac, com Abraão, né? E Abraão coloca o nome do filho de Isaac. Isaac é riso. Mas quantos sabem que o riso foi proveniente da fé? Olha, que revelação aqui hoje à noite. Se você olhar a história de Abraão, Abraão não tinha como ter filho. Sara era estéril. Abraão, de todas as formas, tentou e não dava certo. Já era velho, irmão. E o que a Bíblia fala em Romanos 4... A palavra de Deus fala em Romanos 4 que a fé de Abraão justificou ele. Foi a fé de Abraão que trouxe Isaac à existência. Foi a fé de Abraão que trouxe o riso à existência. Então, irmão, vou te falar uma coisa. Chega de ficar esperando dinheiro cair na tua conta. Você pode começar a rir hoje, querido. Chega de ficar esperando que alguma coisa boa aconteça. Um concurso público, pastor, que eu vou fazer. Uma empresa que eu abrir dá certo. Não, irmão. Porque tudo no natural pode falhar. O natural pode falhar. O natural pode falhar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. A palavra de Deus jamais falha. Sabe, quando eu olho para a mesa da ceia, irmão, eu percebo algo aqui. Sabe por que nós podemos ceiar hoje? Nós podemos ceiar porque tudo já está consumado. Ele já consumou tudo, irmão. O que significa dizer isso, pastor? Significa dizer que Deus não vai mais mandar um homem para sacrificar em nosso favor. Significa dizer que Ele não vai mais pagar pelo seu pecado e pelo meu pecado. Ele não vai mais pagar. Ele já pagou pelo preço do nosso pecado, querido. Irmão, se Deus não poupou o seu único filho, Romanos 8, antes por todos nós o entregou, como porventura não nos dará por meio dele todas as coisas? Aleluia. Então, não quero ser insensível com a tua necessidade, com o teu problema, com a tua situação, não. Mas por maior que tudo isso seja, não é maior que o nosso Deus. Tem uma música que nós cantamos, já vai eu cantar de novo. Você vai me ajudar. A gente canta muitas vezes assim: não há Deus maior. Não é assim? Ô mãe, me ajuda aí. Aí o coral vai dizer assim: não há. Aí a galera vai dizer assim: não há Deus melhor. Não há. Não há Deus tão grande. Aí o coral diz assim: como nosso Deus. Aí continua: criou os céus, criou a terra. Não é assim? Aleluia. Aí continua: criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, né? Tudo criou. Não é, irmão? Você gostou da música, não foi? Tá vendo aí, irmão? Olha como você se alegrou. Estou vendo ali o irmão com um sorriso de orelha a orelha. Por quê? Porque sabe, irmão, nós devemos saber a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a um Deus poderoso, querido. Aleluia. É esse mesmo Deus poderoso que é por nós, dia após dia. Então hoje à noite nós vamos ceiar. O Ministério de Música pode vir, diaconato também pode vir. Nós vamos ceiar hoje à noite, sabe como? Com a convicção de que nós somos alegres.
A alegria do Senhor está nos levantando hoje, irmãos. Aleluia! Ah, pastor, cheguei triste, briguei com a minha mulher em casa. Eu vim para a igreja hoje, estou aqui juntinho dela, mas ó, só a graça. Peça perdão. Aleluia. Como é que eu vou pedir perdão, pastor? A gente veio com a cara emburrada. Peça perdão. Foi tudo não, né, Bruno? Foi tudo não, né? Peça perdão. Não sei o que você pode fazer, manda uma mensagem. Meu amor, me perdoa. Eu quero dizer que eu te amo. Aleluia, irmão. Não permita que o diabo roube a tua alegria, porque você já é alegre. Diga assim: eu sou alegre. O que é que eu vou fazer? Eu vou rir. Pastor, ao invés de a gente cantar aquelas músicas de início de ceia, que é mais triste, a gente pode cantar essa última que a gente cantou, uma música mais alegre, pode? Pronto, a gente vai cantar uma música alegre agora para a gente servir a ceia. Amém? Glória a Deus. Irmão, olha, nós vamos ceiar hoje à noite. Você já sabe que o suco da uva representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Sabe por que ele derramou o sangue dele? O sangue dele tem dois propósitos, pelo menos. Primeiro deles, purificar você. Segundo deles, por meio disso, a aliança que ele tem com você se manifestar. No Antigo Testamento, tudo que era purificado por meio do sangue. Não se preocupa, tá? Você não vai tomar sangue hoje não. Vai tomar um suco de uva. Mas a representação bíblica é que esse suco de uva, irmão, nessa noite, ele representa o sangue dele, que foi derramado naquela cruz. É por meio do sangue que nós temos redenção. E o pão? O pão, queridos, o pão simboliza, né, o corpo dele que foi moído na cruz do Calvário. Para quê? Para que eu tivesse uma vida plena no corpo, no plano natural. Jesus, irmãos, ele entregou o seu corpo para ser, colocado no madeiro. Foi moído até chegar lá. Sabe para quê? Para que a cura chegasse a você, se manifestasse na sua vida. Saúde plena no seu corpo hoje, amém? Eu quero declarar que enquanto nós estivermos participando da ceia, eu quero declarar que haverá cura no nosso meio. Pessoas vão ser libertas de situações que estão vivendo na alma, no corpo também, amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Nós queremos te agradecer, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Muito obrigado, porque é na tua presença onde há provisão. A provisão financeira, a provisão intelectual, a provisão natural, Pai. A provisão principalmente da tua presença. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos consagrar agora esses elementos ao Senhor. O suco da uva e o pão, Pai, nessa ordem, nós consagramos e abençoamos, em nome de Jesus, amém.